Vamos dar seguimento, pessoal, nossa aula do dia 26 de março de 2020. Nessa aula, bem simples, tranquilíssima, coisa bem levezinha aí para os senhores. A gente vai dar uma adubada, né, vai dar uma encorpada aí, acrescentar umas palavrinhas no nosso glossário que ele começou com aquele exercício que eu passei para fazer a diferenciação de alguns termos. Ali os senhores é que vão procurar o significado, vão entender, etc. Mas a gente precisa colocar mais informações. Eu sugiro que seja feito mesmo como se fosse um glossário no fundo do caderno, em algum lugar, para que isso seja revisitado, isso seja consultado. Alguns termos rapidamente serão memorizados porque são muito usuais. A gente vai começar a usar na rotina, principalmente quando começarem aí na prática de estágios, etc. É bem usado mesmo. Outros nem tanto, mas todos serão vistos aí ou em estudos ou na prática. Já falei que temos raízes arcaicas, né? O direito brasileiro, porque a gente, nossa origem é lá do direito romano, então a gente herdou muita palavra em latim, que depois a gente foi usando ali meio brasileiro, mas a etimologia de muitas das nossas palavras, ela é do latim mesmo. O operador do direito, o jurista, muitas vezes ele é considerado como um exibicionista, né, por usar esses termos mais técnicos, mas como eu já falei aqui diversas vezes, a clareza do texto, ela precisa existir apesar do meu uso de diversos termos técnicos, porque eu não posso abrir mão de falar corretamente de determinados institutos, eu não posso me fazer entender para um juiz, para outro operador do direito ou para alguém leigo, me furtando de usar a palavra correta, os termos corretos. Eu posso, obviamente, seguir esses termos de um conceito, de uma explicação, ou tratar isso de uma maneira mais leve, mais inteligível, mas eu não posso simplesmente me furtar por completo de usá-los. Por conta disso, a gente vai agora conhecer alguns que são muito usados, estão presentes na legislação, inclusive, para não causar aí espanto, e nem todos a gente vai estar lá estudando, e nem todos vão ser explicados em sala de aula, porque a legislação traz palavras e que não necessariamente lá o professor de processo civil, ou de civil, por exemplo, de penal, vai explicar, olha, essa palavra significa isso. Isso vai ser muito na nossa leitura diária aí dos nossos estudos e tal, que vamos nos deparar com determinadas palavras e a gente vai precisar saber o significado. Não vou me preocupar tanto aqui de falar de uma maneira mais pausada, porque qualquer coisa, o vídeo tem esse recurso de ir parando, de voltar, então vai ser mais como se fosse um ditado mesmo. É isso aí, pessoal, é como um ditado para a gente conhecer, alargar aí o nosso horizonte em termos de juridiquês. Elidir e ilidir. Elidir, né? O que significa elidir? Excluir, eliminar, suprimir, elidir. Já ilidir, refutar, destruir. Como é que isso já foi empregado pela legislação? Por exemplo, lá no artigo 1600 do Código Civil tem assim, não basta o adultério da mulher para ilidir a presunção de paternidade, ou seja, para destruir a paternidade, não basta saber que a mulher traiu o marido para destruir todas as provas de que ele é o pai daquela criança, etc. Então tem lá no Código Civil essa palavra ilidir. A joia não é elidir, o significado é outro. Termos bem técnicos que causam certa confusão é esbulho e turbação. O esbulho, ele implica uma privação total de posse, certo? E por causa do esbulho, a gente tem uma ação chamada de reintegração de posse. Eu vou até o judiciário,
pedir para que a minha posse seja reintegrada porque eu fui privada totalmente dela. Alguém que invadiu a minha casa, uma propriedade minha. Já a turbação, muita gente confunde. Já a turbação implica no cerceamento do exercício da posse. Isso gera a manutenção. Eu não fui excluída totalmente da minha propriedade, mas as pessoas estão ali ainda, então eu preciso manter a minha posse. São coisas distintas. Os conceitos eles serão aprofundados. Isso aí em direito administrativo e em direito civil também, mas a gente já precisa colocar em nosso dicionáriozinho, ouviu? Turbação, esbulho, saber que são coisas diferentes. E o Código Civil, inclusive, traz um artigo, o artigo 1210, no parágrafo 1º, que fala o possuidor turbado ou esbulhado. Então, são coisas diferentes. Outra diferença aqui que é super comum: exarar, prolatar e proferir. O que é exarar? A palavra exarar, ela tem um sentido muito de que a decisão ela foi escrita, a decisão judicial foi escrita. Então, o juiz exarou a sua decisão no dia tal, tal, tal. Então, se eu falei que exarar significa dar a ideia de uma decisão judicial que foi escrita, certo? Foi algo por escrito. Exarou nos autos, a decisão exarada nos autos, ou seja, essa decisão está escrita nos autos. Já prolatar significa que a sentença ela foi dada oralmente. O juiz prolatou a decisão judicial em audiência. Então, isso foi dá a impressão de que foi algo oral. Prolatar. A lei foi promulgada também, às vezes, vocês vão ver isso, a diferença de outorga e promulgação. Prolatada pode sentir, a lei foi prolatada, mas se atenuência de decisão judicial. Geralmente é ligada à parte oral, assim, né? Não é tão rígido, certo? Mas para que não estranhe, esses termos são muito usados. Exarar, decisão exarada, decisão prolatada, decisão proferida. Decisão proferida. A decisão proferida já diz mais a atos. Os atos proferidos, não necessariamente a decisão judicial. Certo? Um ato proferido, um ato administrativo, por exemplo. Ah, professora, e se tiver por escrito eu não posso falar? Pode. Já é admitido falar também o ato proferido e ali foi posteriormente escrito. Mas geralmente são atos mais ditos oralmente. Show. Exarar, prolatar e proferir. O maior objetivo é que os senhores comecem a se familiarizar com esses termos. Imputabilidade e responsabilidade. Responsabilidade é imputar a alguém a causa ou o resultado de alguma coisa e que essa pessoa responda por isso. A gente vê no direito, nessa ciência, que existe responsabilidade civil, responsabilidade penal, responsabilidade até no âmbito administrativo e tal. E tem também a questão da imputabilidade. Quando eu falo em imputabilidade, esse aí, muitas vezes no direito, ele tem uma ideia de intensidade. Então, o que é a imputabilidade, que é uma responsabilidade? A imputabilidade são requisitos, é uma reunião de requisitos que eu tenho e que me tornam capaz de responder por algo, que me tornam capaz de aguentar a atribuição de uma pena.
A imputabilidade é muito ligada aí à questão de atribuição de pena, de direito penal mesmo, de processo penal. Quando eu falo que alguém é inimputável, eu já tiro dessa pessoa esses requisitos. Ele não pode suportar uma pena. Entenderam? Imputabilidade e inimputabilidade tem a ver com responsabilidade, tem, mas a imputabilidade é muito mais a atribuição de responsabilidade penal, e a inimputabilidade é quando a pessoa não tem esses requisitos para aguentar esse tipo de responsabilidade. Infligir e infringir. Infligir e infringir. Isso causa bastante dúvida também. Infligir significa aplicar pena. O juiz infligiu a pena de X. É infligiu, certo, pessoal? Só tem um N, não tem o segundo N aí antes do G, tá? É infligir, que significa aplicar pena, atribuir pena. Já infringir diz muito a desrespeito, a não obediência a alguma lei, a algum mandamento. Então, fulano de tal infringiu o Código de Trânsito, infringiu o Código Penal, certo? A diferença entre infligir e infringir. Outra diferença entre marital e uxório. Olha que esses termos eles são bem difíceis. Imagine falar com alguém, né, completamente leigo. Marital é uma autorização do marido, outorga marital. E uxória é uma autorização da esposa, outorga uxória. Olha isso, outorga uxória. Onde que eu encaixo isso, professora? Por exemplo, determinadas, está previsto no Código Civil, determinadas transações, como compra e venda de determinados imóveis, etc. Se duas pessoas são casadas no regime de comunhão de bens, por exemplo, comunhão total de bens, o marido ele só pode vender determinada coisa se a mulher, se a esposa, der o ciente, autorizar também. Isso chama-se outorga uxória. Se por acaso não houver essa outorga uxória, essa venda, etc., ela é nula, ela não existiu, ela não tem validade, certo? Imagine aí uma pessoa que nunca ouviu, né? É difícil. Aí a gente, quando se torna comum, a gente fala e não percebe. Mas é importante termos esse cuidado e principalmente saber, né, do que se trata. Diferença entre jurídico e judicial. O jurídico, a gente fala de ordenamento jurídico, é mais amplo, né? Eu estou qualificando tudo aquilo que se refere a direitos e deveres no ordenamento. Tá? Isso é o jurídico, é uma questão jurídica, a linguagem jurídica. Eu estou falando mais do ordenamento jurídico como um todo. Quando eu falo em judicial, eu já trago para o poder judicial mesmo, poder judiciário, desculpa. É uma questão judicial. Isso significa que essa questão já foi levada ao poder judiciário. Isso já virou um processo. Acordo judicial significa que foi um acordo feito perante um juiz. Acordo extrajudicial é muito comum. Significa que foi feito um acordo fora ali do âmbito do poder judiciário. Show? Plebiscito e referendo. Plebiscito é aquilo que é uma consulta que o Congresso Nacional convoca, né? Só o Congresso Nacional tem essa autorização para convocar um plebiscito ou um referendo. O plebiscito, né, a gente já lembra aí de pré, ele é feito antes da lei ser elaborada. Então eu vou verificar junto à população se determinada lei ela é ou não pertinente. O referendo, ele acontece depois que a lei foi criada, mas antes de entrar em vigor, antes da sua vigência. Em 2015 houve um referendo para saber sobre o Estatuto do Desarmamento. Foi feito o Estatuto e aí foi perguntado para a população se ela concordava ou não com os termos do
estatuto, né? Então foi feito um referendo. A lei já está pronta, mas ela não entrou ainda em vigor. Remissão e remissão. Olha aí. Uma remissão com C cedilha e outra remissão com 2 S. Deu aí para pegar? Remissão com C cedilha, anota aí. Remissão com C cedilha significa um resgate de uma dívida através do pagamento. Eu cumpro uma dívida porque eu paguei. Então essa é a remissão com C cedilha. A remissão com 2 S. Isso é usado muito aí na parte de contrato, na parte de obrigações de direito civil. A remissão com 2 S, ela é um perdão da dívida. O contrato, ele foi extinto, por exemplo, ou a minha dívida, ela foi cumprida porque o meu credor perdoou a minha dívida. Eu era devedora e meu credor perdoou. Então, foi feita uma remissão com 2 S. Remissão com 2 S também eu posso entender como remeter alguma coisa, ou índice remissivo. Quando eu tenho um índice com determinadas palavras, palavra-chave, e a partir dali, antes dos códigos, os senhores vão perceber, alguns códigos são antes, outros depois. Eu procuro lá contrato, é um índice remissivo. Contrato. Aí o código vai me mostrar todas as páginas daquele vademecum, por exemplo, em que tem a palavra contrato. Todas as páginas daquele código. No Código Civil, por exemplo, depois dele tem o índice remissivo lá, contrato, paternidade, obrigações, e aí ele vai me remeter para as páginas que tem esse termo. Legal? Resilição, rescisão e resolução. O que é resilição? Significa a dissolução de um contrato por vontade unilateral ou bilateral das partes. Resilição é quando um contrato ele termina porque as duas partes, ou seja, por uma vontade bilateral ou uma das partes fala: eu não quero mais. Rescisão, já a rescisão, se ouvir falar, não, esse contrato foi extinto por rescisão, significa que foi por meio de decisão judicial. Já imediatamente eu já ligo uma coisa com outra. Rescisão, extinção por decisão judicial. É um termo técnico. E por quê? Porque houve algum... Eu vou aprofundar um pouco, mas é porque houve algum vício. O contrato tinha algum vício. Lembra do contrato leonino e tal? Eu falei, a gente estava falando de conotação. Então, se o contrato tinha algum vício, por decisão judicial, ele foi rescindido. Houve uma rescisão. E a resolução é a dissolução de um contrato por razão de inadimplemento ou onerosidade de uma das partes. Então, quando eu faço um contrato com alguém, de construir um prédio, ou enfim, algum outro contrato, um contrato para prestar um serviço, e uma das partes foi inadimplente, seja a parte para executar ou seja a parte para pagar, esse contrato ele vai ser resolvido. Então, quando eu falo em resolução, a dissolução do contrato, é que eu sei que houve um inadimplemento ou uma onerosidade excessiva. Significa que uma onerosidade excessiva ficou muito pesado para uma das partes, ficou muito oneroso. Agora a gente vai tratar, né, de uma palavrinha, não de expressões muito parecidas, com significados diferentes. A gente vai falar agora de uma palavrinha por mês com um significado maior. Alienar. Alienar é transferir o domínio. Eu alienei o meu carro. Eu transferi o meu carro, o domínio do meu carro para uma outra pessoa. Isso é muito usado em contrato. Que a gente fala do alienante, né, que é a pessoa que está transferindo. O alienado, que foi o bem que sofreu essa transferência. A gente pode falar em inalienabilidade. Por exemplo, bem de família, ele é inalienável. Então, quando alguém fala, não, esse bem ele é inalienável,
eu já sei que esse bem ele não pode sofrer uma transferência de domínio, certo? Então, alienar é um termo muito técnico que significa a transferência de domínio. Aprazar é marcar um prazo. O juiz precisa aprazar a entrega das provas. A professora aprazou a entrega dos trabalhos. Significa marcar um prazo. Os estagiários aprazaram 3 dias para organizar o escritório, ou seja, eles deram um prazo de 3 dias para organizar a bagunça. Um muito usado, autuar. O que significa autuar? É muito comum, talvez os senhores já tenham ouvido falar, auto de infração, né? Auto de infração de trânsito, ou o fiscal lavrou uma autuação. Significa marcar uma irregularidade, autuar. Eu estou aqui passando essa irregularidade para a pessoa, para a empresa, etc. É um registro, certo? É autuar. Para o sentido jurídico, autuar tem uma outra acepção. Significa preparação e reunião de peças e documentos de um processo judicial ou administrativo para tramitação em juízo ou na instância administrativa. Então, eu vou autuar um processo. Estão lá no primeiro dia de estágio e passam: fulaninho, por favor, autue esse processo. O que é? Eu vou reunir todos os documentos que eu tenho e vou começar a catalogar de maneira ordenada, cronológica, etc. Isso significa autuar um processo. Legal? E aí a gente vai ouvir expressões como autos em apartados. Autos em apartados. Significa que existe o processo principal, os autos da ação principal, e existem autos anexos. Algumas ações são parecidas e aí elas se reúnem. E aí, onde é que está esse processo? Não, ele está em autos apartados. Significa que existe autos apartados, significa que existe um processo principal e autos foram apartados que foram anexados a ele. Tranquilo? Autos em apenso. Talvez cause aqui uma confusão, eu vou reformular a minha explicação. É mais fácil falar que autos apartados eu tenho o processo principal e dele eu separei outros processos. Vai ficar mais fácil. E dele eu separei outros processos. São os autos apartados. Então, eu tenho o processo principal e separei dele outros processos, outros volumes. Quando eu falo já em autos apensados ou em apenso, ocorre a anexação dos autos de um processo a outros. Eu vou anexar, eu vou juntar. Eu não vou, quando eu falo segue apensado, significa que ele está junto. Se segue apartado, está diferente. Autos apartados, autos separados. Autos apensados, eu juntei os autos. Tranquilo? Auto é diferente de processo. Os autos, eles são a parte física. O processo ele é mais genérico. Os autos é a parte física, é aquela... eu peguei todos aqueles documentos e fui catalogando de uma maneira ordenada, etc. Tanto que eu posso perder os autos de um processo, por exemplo, no incêndio, ou os autos podem sumir, eu posso não necessariamente perder o processo, porque o juiz pode determinar que o processo seja refeito. Por exemplo, os autos sejam refeitos a partir das informações que eu já tenho. Isso acontece também com o processo digital. Eu posso perder o meu banco de dados dos autos, mas não necessariamente perder o processo. Inclusive,
eu até separei aqui no Código de Processo Civil, o artigo 712 traz essa previsão. Verificado o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, pode o juiz de ofício, ou seja, por conta dele mesmo, ou por qualquer das partes do Ministério Público, ou pedido das partes ou do Ministério Público, promover a restauração. Então, os autos perdeu, o juiz pode falar, eu quero que restaure os autos. Legal? Outro termo muito usado, principalmente por estagiário, carga. Vou fazer a carga do processo. O que é fazer a carga do processo? É retirar os autos do ofício da secretaria. Então a gente vai chegar lá no cartório e vir fazer a carga do processo X. Significa que eu vou pegar esse processo e vou levar para o meu escritório para analisar. Show? E quando eu devolvo, eu faço a descarga do processo. Geralmente o advogado ele não pode fazer a carga quando o processo está concluso. Por isso eu vou falar daqui a pouco. Conclusão é uma outra palavra que a gente vai falar. Anotem aí, conclusão. Conclusão é, vou concluir alguma coisa, eu vou fechar. Significa que os autos eles foram remetidos para o juiz para apreciação. Então não chega lá, estão estagiando no escritório e aí o advogado pede, vai lá na secretaria, vai na vara tal e faz a carga do processo. Eu falo, doutor, me falaram que os autos já estão conclusos. Significa que o juiz já está na mesa do magistrado para uma decisão. É isso que significa, decisões, seja elas interlocutórias ou uma sentença. O que é uma demanda? Demanda é... Eu tenho uma demanda contra... Maria tem uma demanda contra João. Maria tem um problema, um caso, etc., contra João. E quando eu falo que é uma demanda, significa que eu tenho um problema e ele precisa de solução. E eu entreguei essa solução para a justiça. Então, eu criei uma demanda. Legal? É uma controvérsia levada ao Poder Judiciário para resolução. Muito usado também. Diligência. Uma pessoa diligente é uma pessoa proativa, uma pessoa que tem atitude, uma pessoa cuidadosa, que é o contrário de negligente, é uma pessoa que age com descuido, com desídia e tal. Mas no direito, diligência, ele tem o seguinte significado, são ações de serventuários da justiça fora daquele âmbito. Então eu vou cumprir uma diligência na delegacia, eu vou cumprir uma diligência no Ministério Público. A diligência é um ato praticado por ordem do juiz. Fora, algo que seja fora. Tranquilo? Por exemplo, a citação do réu por um oficial de justiça, ele é uma diligência determinada pelo juiz. Erário. Erário, ele quer dizer com dinheiro. Erário é dinheiro. E aí, no termos jurídicos, a gente fala muito que prejuízo ao erário. Significa que houve prejuízo para o dinheiro público. Então, eu não preciso falar de erário público. É uma redundância. Erário é dinheiro público. Então, fulano de tal vai ser punido, foi mandado embora, foi exonerado porque causou prejuízo ao erário. Então, o problema dele está relacionado a dinheiro público. O feito. O feito vem do verbo, fazer, está feito, será feito, etc. Mas, para o direito, para a linguagem jurídica, o feito, ele tem a ver com os autos. Por exemplo, eu tenho um processo contra fulaninho e o feito corre na vara X na comarca de Manaus. Certo? Ele é onde é o processo, é a demanda. Então está relacionado a isso. Vão ouvir muito. Onde é que corre o feito? O feito corre na primeira vara de família. Tranquilo? Legiferar. Legiferar significa produzir leis. Poder legislativo. É a produção, é a elaboração de leis.
significa legiferar. Tempestivo. Tempestivo é no tempo, é oportuno, é na hora certa, é muito usado também. A entrega do exercício não foi tempestiva. Se eu marquei até o dia X e a pessoa entregou um dia depois, então ela não foi tempestiva. O prazo precisa ser tempestivo, ele precisa ser na hora certa. Então, se foi o prazo estipulado para determinado recurso é de 5 dias. Se eu entreguei no terceiro dia, a partir do momento que iniciou o meu prazo, o meu recurso ele é tempestivo. Se eu entreguei no sexto dia, ele é intempestivo. Ok, pessoal? Anotem aí, usem essas palavras quando quiserem. Essas palavras vão sem pano preto aqui em relação a... sem pagando mistério em relação à prova. Ah, como é que isso vai ser cobrado? Precisa, porque de repente eu vou colocar lá uma sentença e vou pedir para os senhores escolherem entre as opções qual que é a palavra mais apropriada, qual que é a palavra correta para ser usada. Tranquilo? Façam aí esse rosário, alarguem esse conhecimento aí do juridiquês. E uma coisa, eu preciso que a turma seja dividida em grupos, de preferência de 3 alunos. Se dividam aí, passem a relação para o representante de turma e ele vai me enviar aí para o WhatsApp, ou por e-mail, enfim, uma relação. Certo? Não sei como façam por ordem alfabética. É mais difícil, né? Quando não tem esse contato na turma. Mas eu preciso, porque semana que vem a gente vai... Eu vou passar uma atividade, eu preciso que ela seja feita em grupo. Tranquilo? Bons estudos para os senhores. E bom final de semana, que já tá chegando. Até mais.